Pronto, boa noite. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui com a nossa oração, essa oração curtinha. Então, uma oração que serve para antes de ler a Bíblia e também pode aí nortear os nossos encontros, né? Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecido, te ame e te faça amado, te sirva e te faça servido, te louve e te faça louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Amém. Pois é, essa turma que está aqui, ó, agora está bem grande, embora tenha alguns colegas que estão com o vídeo desligado. Alguém já leu Gênesis de 1 a 11? Ah, tem um joinha, né? Compreenderam tu... Ah, o Ademir deu alguém respondeu oralmente, ele não percebi quem foi. Compreenderam tudo ou teve ali algumas partes que causaram ali dúvida, estranheza? O que vocês tiveram dessa primeira impressão? Se alguém quiser compartilhar, né? Boa noite, tudo bem? Boa noite. A gente não sabe o que é compreender tudo, né? Mas a gente leu e absorveu alguma coisa. Agora não sei o que é, não sei o que é o tudo, né? Sim, mas assim, quando fala da criação do homem, né, vocês perceberam que tem dois relatos diferentes sobre a criação? Se deram conta? Sim. Né? Quando fala do dilúvio, tá bem claro o que é o dilúvio? Será que aconteceu exatamente da forma como está escrito na Bíblia, né? Será que em algum momento realmente a Terra ficou totalmente coberta por água? Né? Então são alguns questionamentos. E a Torre de Babel? Né? E a história de Caim e Abel? Então, assim, acho que são várias questões que talvez a gente talvez ali entrando nesses pormenores, surgem algumas dúvidas, né? E nós vamos devagarinho dirimindo essas dúvidas, respondendo essas dúvidas. A intenção de hoje é falar um pouquinho sobre gênero literário, sobre formas de interpretar a Bíblia e, sendo possível, e eu assim gostaria muito, já dar uma entradinha ali em questões já históricas. Então, acho que fica bem importante nós conseguirmos. Daí, sim, numa outra aula, nós vamos já falar começar ali já falando sobre o Gênesis de 1 a 11, depois já a história de Abraão, e vamos dando sequência. A questão do Gênesis de 1 a 11, ela é a pré-história do povo de Israel. A parte histórica, podemos dizer assim, né? O primeiro personagem histórico é Abraão. Então, de 1 a 11 é a forma como o catequista, ele, com aquilo que Deus, né, nos permitiu sabermos, redigiu o texto para que nós tivéssemos ali alguma explicação sobre a origem das coisas, sobre a origem do mundo. E, é claro, o principal é sabermos que o autor de toda a criação é Deus. E depois que Deus cria o homem, é muito bonito o paraíso, cria o homem perfeito, e o homem, na primeira oportunidade, já escorrega, né? E por escorregar, por ter entrado o pecado, é que entra também a morte e essa desordem na criação. Né? O paraíso era perfeito, o homem e animais conviviam em perfeita harmonia. Depois do pecado, né, já há uma desordem na criação. Nós já não podemos conviver com segurança com todos os animais, né? Pense num animal bem grande, um rinoceronte, né? Não dá para a gente passar a fazer carinho nele, né? E então ali ela
digamos que esses 11 capítulos sejam mais catequéticos do que histórico. É claro que em algum momento houve o primeiro homem e a primeira mulher. Existem teorias que dizem sim que o mundo, em algum momento, ficou todo submerso, ou grande parte dele. Nós não temos aí na Bolívia, na fronteira com o norte da Argentina, um salar chamado Salar de Uyuni. É um deserto de sal, é uma montanha com sal em cima, né? Então, ali se presume que, em algum momento, né, esteve coberto por água do mar. O próprio Mar Morto, salgado, né? Uma superfície de água, né? Alta, com uma certa distância do mar, mas totalmente salgado. Então, a gente, ali por algumas, não só por essas questões, mas por alguns peixes que foram encontrados fossilizados, algumas situações dessa, a gente presume sim que em algum momento ali, ou a Terra inteira, ou grande parte dela, ficou coberta sobre a água. Não no contexto de Noé, mas isso nós vamos deixar para seguir mais adiante. Então, hoje, eu queria falar um pouquinho, como eu disse, sobre os gêneros literários, porque a Bíblia é cheia de gêneros literários. Então, quem leu de 1 a 11, nós vamos retomar todo esses capítulos ali. Então, vocês já perceberam que a Bíblia é formada por pequenas histórias, vamos dizer, né? Digamos que poderíamos comparar com uma colcha de retalhos. Então, ali uma historinha da criação, depois já segue outra história, daí vem a história de Caim e Abel, daí vai se seguindo, as outras situações que vão ocorrendo na Bíblia. O próprio Evangelho, se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, por exemplo, ele não tem uma continuidade como um romance, né, atual, moderno, né, como um livro atual. Ele conta uma historinha de Jesus na Galileia, depois tem outro episódio onde Jesus realiza um milagre, depois tem a cura da sogra de Pedro, e vai se juntando esses pequenos trechos e formando ali a Bíblia. E isso é muito mais evidente no Antigo Testamento. Essas pequenas historinhas nós chamamos de perícope, né? Perícope são pequenas historinhas que depois vão se encaixando para formar o todo, né? É o trecho de um livro, de uma passagem, utilizado para depois formar o todo. Mas a Bíblia, que é esse livro fantástico, ela causa, claro, se nós nos aprofundarmos no seu conteúdo, vai nos trazendo ali dúvidas, vai trazendo questionamentos. E eu levantei aqui algumas questões, né? Uma delas é o seguinte: o que tem a ver a Bíblia com a minha vida? Né? Um texto escrito há tanto tempo. Então, a resposta, né, talvez alguns já saibam, mas é claro, na Bíblia, Deus se relaciona de forma muito amorosa com cada pessoa. Ele se relaciona com o seu povo. Então, a mensagem de Deus é para todas as culturas, para todos os tempos históricos. É para nós agora também. Então, Deus, ele busca se encontrar conosco. Ele quer nos encontrar conosco em todas as circunstâncias da vida. E ao nos aproximarmos com fé de sua palavra, descobrimos o que ele quer nos dizer no momento atual. Então, eu tenho certeza que vocês, lendo determinados trechos da Bíblia, em determinados momentos da vida, a gente tem uma resposta diferente de Deus. Né? O mesmo trecho da palavra, num momento diferente da nossa vida, uma compreensão diferente. É Deus dando a resposta para nós. Então, a Bíblia, ela não se desgasta com o tempo. Ela é palavra viva. Né? É uma palavra viva que ela é atualizada todos os dias, né? Junto na celebração da Eucaristia. Esse é o papel do sacerdote, né? Atualizar aquele texto sagrado para a nossa realidade atual. Então, a Bíblia, claro, que embora escrita há muito tempo, ela é muito importante para o nosso dia a dia, né? Para a nossa atualidade. Uma outra questão, né? Deus falou diretamente aos escritores da Bíblia? Houve ali, né, uma manifestação direta de Deus? Então, essa resposta talvez seja até mais simples agora, né? Então, o Espírito Santo inspirou a cada autor para que comunicasse a revelação de Deus através da história da salvação. Isso não quer dizer
que Deus tem. Ok? Voltou o Ok, né? som. Tá bom. Então, não quer dizer que Deus tenha ditado, né? Então, na verdade, ali, cada pessoa, cada autor da Bíblia, e provavelmente tenha sido mais de uma centena de autores, alguns dos livros escritos por mais de uma mão humana, em diferentes períodos da história, e depois essas histórias foram reunidas e colocadas em um único volume. Então, o contexto histórico, cultural de cada personagem também foi importante. Então, e dentro deste contexto é que foram surgindo os gêneros literários, né, que são comuns e apropriados para expressar a mensagem em sua época. Por exemplo, o gênero apocalíptico, podemos dizer que ele é um gênero mais novo, mais atual. Ele começou ali mais ou menos 200 anos antes de Cristo e se seguiu ali por mais ou menos 100, 200 anos depois de Cristo. Então, esse tipo de literatura apocalíptica, podemos dizer que é algo recente e tem muito a ver com o contexto histórico das pessoas, aquilo que o povo de Deus estava passando naquele momento. Alguns livros, eles contêm relatos orais, né? São as histórias aqui que provêm de diferentes lugares, de diferentes tradições. Por isso que, às vezes, tem trecho que é repetido, principalmente no Pentateuco, no próprio Gênesis, tem muitas histórias que se repetem, com pequenas variações. Então, por quê? Porque foram escritas em locais diferentes. Mas a gente percebe que, embora tenham sido escritas por diferentes autores humanos, né, em locais diferentes, a essência da história é a mesma, né? Porque nós temos ali, por trás de tudo isso, o autor sagrado, que é Deus, né? Que é o verdadeiro autor da Bíblia. Então, em ambos os casos, né, em algum momento, o escritor sagrado ele realizou uma redação final, né? Combinou essas diferentes tradições e uniu num único volume. Isso aconteceu principalmente depois do período do exílio babilônico, né? No período em que houve ali a grande destruição da Terra Santa, houve a deportação para a Babilônia, ficaram apenas poucas pessoas na terra, pessoas pobres, agricultores, e a elite foi levada em exílio. E depois desse exílio, retornando para a terra, tendo toda esse interesse nessa reconstrução não só da sociedade, mas do próprio templo, né, que havia sido destruído, da cidade, foi que os sacerdotes da época, os escribas, foram ali compilando, sendo os responsáveis pela redação final da maioria dos livros do Antigo Testamento, né? E como eu disse, né, independente dessas questões históricas, nós cristãos, nós cremos, claro, que o Espírito Santo guiou todas as pessoas que participaram deste processo, né? Esse processo foi guiado, sim, pelo Espírito Santo. Um detalhe importante, talvez até cause alguma estranheza, né? Se eu digo assim, basta a Bíblia para fundamentar a nossa fé? A Bíblia é um instrumento único, suficiente para que nós tenhamos a fé viva e eficaz? Né? Eu dou um minutinho ali, né? Eu não vi ali muitas reações. Eu não vi cabecinhas nem para cá, nem para lá, nem para cima, para baixo, né? Mas, como católicos, nós cremos que a Bíblia não é a nossa única fonte, né? Para os nossos irmãos de origem protestante, eles acreditam na sola escritura, na sola fidei e na graça. Então, eles acreditam que basta a leitura da Bíblia, a fé e a graça de Deus. Então, a única fonte, né, da revelação divina, né, para nossa salvação, para eles creem que é apenas a Bíblia. Por isso que existe tanta denominação,
tantas interpretações diferentes sobre o mesmo texto. Por exemplo, o Apocalipse, eles interpretam assim de diferentes formas, com uma liberdade incrível. É diferente da nossa igreja. Então, para nós católicos, nós acreditamos sim na Bíblia. Então, a Bíblia é a principal fonte da nossa fé, com certeza. Mas também nós temos a tradição e nós temos o magistério da igreja. A Bíblia é fácil, né? Então, são três. Vou repetir para quem quiser anotar, né? Bíblia, tradição e magistério da igreja. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por inspiração do Espírito Santo, né, com a finalidade, né, de Deus se revelar, se fazer conhecer, né? Então, a humanidade conhece Deus, né? Deus que se revela na humanidade, Deus que se comunica com o povo, transmitindo aí o plano da salvação. Então, nós cremos que aceitar só a Bíblia, né, como fonte da nossa fé, tornaria incompleta a revelação divina e correríamos o perigo de cair em algum erro, em algum engano. E a grande questão, uma questão interessante, é quando eu digo assim, né, quem veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? Né? O Antigo Testamento existia já antes da Igreja Católica, mas a Bíblia, como nós temos hoje, ela só chegou para nós dessa forma por causa da Igreja Católica. Então, se um dia se perdesse todos os textos sagrados, nós ainda teríamos, né, o suporte da Igreja, porque foi a Igreja que reconheceu quais são os livros inspirados para nortear a nossa fé. Depois nós temos a tradição. Olha só, a tradição, ela se origina na palavra de Deus, confiada aos apóstolos e transmitida a seus sucessores. Então, é transmitida até hoje, desde o primeiro bispo, do nosso primeiro papa, desde Pedro, ela é transmitida, né, pela sucessão, pelos seus sucessores, até chegar a nós, né? Então, guiados pelo Espírito da Verdade, todo esse ensinamento é preservado, exposto, difundido entre todos os membros da igreja. Então, os cristãos católicos, nós conservamos praticamente e professamos a fé recebida através da Sagrada Escritura e da tradição. Então, tem muitos elementos que chegaram até nós porque veio dos costumes, daquilo que Jesus pregou diretamente aos seus apóstolos e foram sendo transmitidos para nós até a nossa atualidade. Então, isso é muito importante. E depois nós temos ali o magistério, né? O magistério da igreja. É a responsabilidade que a igreja tem de preservar a integridade dos ensinamentos da Bíblia, e é exercido pelos bispos em união com o Papa. É o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, oral ou escrita, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, o magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, para ensinar, para transmitir, né? E sob o mandato divino, e com a assistência do Espírito Santo, é transmitido para nós os ensinamentos, né? Então, a igreja tem essa guarda zelosa, cuidadosa desses ensinamentos e explica com fidelidade para os seus fiéis. Jean, já tem aluno levantando a mão. Roseli, pode fazer a pergunta. É o seguinte, então, o magistério é o que os bispos, os padres, enfim, vem passando para nós. Os ensinamentos. A tradição ao longo dos anos e que vai continuar pelos séculos dos séculos. Esse seria o magistério, o ensinamento, né? Magistério e ensinamento. Isso. E a tradição, ela mesmo que agora já exista a Bíblia, a gente considera a tradição, é o que vem se ensinando
a partir da Bíblia ou a tradição foi só do tempo dos apóstolos, a escritura, até a compilação da Bíblia, digamos assim? A tradição, podemos dizer que ela se origina da palavra de Deus, né? Porque ali também tem muitos ensinamentos e reflete aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos, né? E depois foi transmitido ali. Mas essa tradição tem mais a ver realmente com essa sucessão apostólica, né? Essa sucessão que é passado de bispo a bispo, né? De pastor para pastor até os nossos dias. Entendi. Então, Continua a tradição, digamos assim, né? continua e vai continuar até o fim dos tempos. Sim, entendi. Né? Para dizer o seguinte, que a Bíblia não é a única fonte para a nossa fé. Por exemplo, tem algumas coisas mais modernas relacionadas à fé, à moral. É claro que a gente interpreta à luz da palavra de Deus, mas são situações que precisam ser tratadas pelos padres, pelos bispos, agora em nossa atualidade. Entendi. Até mesmo questões relacionadas à tecnologia, podemos dizer assim, né? Uhum. Ou mesmo as situações onde a pessoa está vivendo, né? Vou usar um exemplo muito bonito, viu? Ontem, na catequese, o Papa ensinou para nós uma coisa que, embora a gente saiba decor, não está na Bíblia. Por exemplo, a oração da Ave Maria. Claro, nós sabemos que a primeira parte é bíblica, Uhum. né? A Anunciação, né? E depois as palavras de Isabel. Nós sabemos. Jesus foi acrescentado. Se nós olharmos, bendito é o fruto do vosso ventre. Ponto. Jesus foi acrescentado, né, pela nossa igreja, deixando bem claro que o centro da Ave Maria é Jesus. Né? E que Nossa Senhora, que está no seu início, a Maria, ela nos leva para Jesus. E depois, o restante da oração vem da nossa tradição. Existem duas tradições sobre a origem da segunda parte da Ave Maria. Uma delas diz que seria ali por volta da Idade Média, que teria surgido. Tem bons argumentos para isso. Mas a que eu gosto mais é a tradição que estavam reunidos os discípulos, né, já os bispos, num concílio na cidade de Éfeso, em 431, que estavam ali questionando, né, se Maria era mãe só de Jesus enquanto homem, ou também se era mãe de Jesus como Deus, né? Estavam questionando a própria divindade de Jesus Cristo. E eles chegaram no consenso, falaram, não, Jesus é verdadeiro homem, mas é também verdadeiro Deus. Ele tem as duas naturezas. Não se separa. Não se separa. Até hoje tem discussões, outras religiões, isso deixa para eles, né? Nós temos a nossa fé muito bem fundamentada. E segundo essa tradição, após eles chegarem neste consenso, olha só, então novamente ele falando da tradição, né? Os bispos que se reuniram para dar uma resposta. Que surgiu aí, né? Santa Maria, Mãe de Deus, né? Santa Maria, rogai por nós agora e na hora de nossa morte, né? Santa Maria, Mãe de Deus, esse finalzinho da oração. E o Papa, ele disse o seguinte, que na catequese de ontem, na quarta-feira, falando sobre a questão da pandemia, e deixou claro que Maria, ela está conosco. Nós rezamos todos os dias a Ave Maria, às vezes a gente não se dá conta, que a gente pede para Maria estar conosco agora e na hora de nossa morte, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora e na hora de nossa morte. E o Papa deixou claro que mesmo aqueles que estão, talvez, sozinhos numa cama de hospital, talvez nós certamente conhecemos alguém que talvez esteja passando por isso nesse momento, eles não estão sozinhos. Maria está com ele, né? Está com a pessoa, está com ela. E Maria nos apresenta para Jesus. Né? Claro que ela é pequena, ela não é mediadora da salvação, né?
usa-se uma palavra diferente, ela é medianeira, ela está ali entre o homem e Jesus é o verdadeiro mediador da salvação. Mas eu achei isso muito bonito e muito reconfortante, porque a gente reza isso tantas vezes, a gente nos esquece que na hora da nossa morte, Maria vem nos buscar. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não está. Alguém duvida disso? Eu não duvido. Também Né? não. Então, vejam só, né? Então, nós temos ali mais que uma fonte para a nossa fé. Né? É claro que, assim, sobre os artigos da nossa fé, sobre o resumo, nós temos o catecismo, que é muito importante, que nos auxilia. Tá bom? Eu ia fazer essa pergunta, Jandé, se o catecismo era tradição nossa. O catecismo ali, na verdade, ele é um resumo, né, daquilo que a gente acredita, tem os artigos da nossa fé, tem questões sobre moral, sobre ética, ele tem ali todas as respostas para aquilo que nós precisamos. Existe um catecismo primitivo, lá do século I, chamado Didaquê. É um documento que a gente acha pela internet, até devo ter aqui, no meu computador. Então, ali podemos dizer que ele foi o primeiro catecismo da igreja, né? Ali já tinha ali alguns princípios. Depois, um outro catecismo que ficou famoso foi o Catecismo de Trento, que foi ali quando da Contra-Reforma Protestante. E o nosso catecismo atual, né, depois do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele foi na década de 50, mas o catecismo mesmo, redigido bonitinho ali, para chegar para nós, ele é de 1992, se eu não estou enganado. E a versão em português chegou para nós em 93. Tá? Sobre essas datas, salvo algum engano, e depois quem tiver em casa já pode olhar ali logo nas primeiras páginas, que vai ter ali a primeira edição. Eu acho que é de 92 ou 93. Podemos dizer que é muito recente. Uma vez, assim, me questionaram, mas o catecismo está ultrapassado, porque queriam questionar a doutrina da igreja. Eu falei, pensei, né? O catecismo, ele é super recente. A Bíblia tem trechos da Bíblia que podemos dizer que tem quase 3.000 anos que ela começou a ser escrita. Então, é muito mais antiga. E o catecismo, nós podemos dizer que tem a mão de 4 papas, 2 santos, um beato. Pelo seguinte, o Concílio Vaticano II, né, foi convocado por João 23, é santo. Quem continuou, João 23 faleceu, quem continuou foi Paulo VI, um outro papa, é beato. O catecismo foi pedido, foi solicitado por João Paulo II, é santo. E quem foi um dos principais redatores do catecismo, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, foi outro, não era papa naquela época, claro, né? Porque João Paulo II era o papa. Foi Bento XVI, né? Que pode tornar-se santo ainda. Então, olha só, chega a me arrepiar. Que autoridade maior que nós precisamos ter para o nosso catecismo, né? Temos 2 santos, um beato, 4 papas, por enquanto. Pode ser que tenhamos 4 santos. Então, é um documento importantíssimo, né, para nossa fé. Teve dúvida? Espírito Santo, casamento, até questões polêmicas sobre ética, moral. Procura no índice, tem as respostas. Lá tem resposta para tudo. 1997. Foi a primeira... Achando... Será? Essa daí não é a versão? Vamos ver. Eu já vou descobrir. O Edinaldo nos auxiliou ali, mas eu estou achando, Edinaldo, que essa deve ser uma versão traduzida já dessa editora aí. Será que não foi isso? Pode ser. Deixa... Eu tô usando aqui uma outra tela. Deixa eu ver se eu consigo ver a data que foi assinada. Mas tudo bem. É por ali, né? Por ali.
ver se eu acho o meu catecismo. Mas assim, não nos prendamos a este pequeno detalhe, né? Eu acho que é realmente ali... você falou 97, Edivaldo? O trabalho de formulação do Em 1992. Ah, pronto. Então é isso, né? Fechou, tá pertinho aí. É isso aí. Então acho que a memória tá boa. Acho que foi 92, daí a versão em português veio em 93 para nós. Isso, em outubro de 1992. Sabe como é que eu lembro disso? Porque quando eu tinha 15 anos, eu ganhei um catecismo. E já tinha... Essa era a página, o texto de abertura. Falava que era 92, e a primeira versão em português era 93. E logo em seguida eu crismei. Então foi um presente da minha madrinha de crisma. Mas tá bom, vamos seguir, né? E vai ser o ano do meu casamento, né? Então não posso esquecer. 92? É? Ah, coisa boa, né? É. Tá certo. Então vamos seguir um pouquinho. Vamos falar então, agora sobre gêneros literários. Veja só como é que é gostoso, né? Na segunda aula, mesmo nós estando nessa situação aí, né, que ninguém queria passar por isso, como é que já vai surgindo o debate, né? Nós já vamos conversando, então, como é que fica gostoso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre gêneros literários. Eu disse no encontro anterior, nós estamos ali adubando o terreno. Porque na hora que nós chegarmos em determinado momento da leitura da Bíblia, nós vamos perceber, olha, realmente, esse gênero literário é assim, assim, assado. Essa parte aqui, eu já ouvi a explicação. Então, fica tudo mais claro. Então, eu estou compartilhando com vocês, porque a Bíblia, ela é formada por vários gêneros literários. Tem romance, tem história de herói, né? Tem a história do nosso Salvador, tem cartas, tem poemas, poesia, canções. São vários. Eu acredito que aqui eu não vou conseguir abordar todos. Tem o próprio gênero histórico, né? Tem, para quem casou já, né, já está casado. Eu gosto muito ali quem não casou também, porque fala do amor de Cristo pela igreja, mas eu acho que a interpretação que a gente dá pelo amor do homem pela mulher e vice-versa é muito mais bonito, que é o Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é para casal apaixonado. São 8 poemas, lindo, lindo. É claro que na hora que você ler lá, vai ter uns trechinhos que você vai achar esquisito, porque compara o ser humano com uns bichinhos diferentes. A mulher com uma pomba. Hoje ninguém fala assim, ô minha pomba. Né? Você vai falar que é uma gatinha, né? Princesa. Na dúvida, lá em casa a gente brinca assim, na dúvida não tem bicho nenhum. Aliás, o homem pode ter. Você pode chamar o homem com apelidos assim de algum animal vigoroso, que ele vai ficar contente, né? Sei lá, pode até ser, né? Um animal forte aí, né? Mas para a mulher não, a mulher é sempre princesa, pronto. Mas é muito bonito para casais apaixonados, então procure. E é um gênero poético, né? Poesia, coisa linda. O Cântico dos Cânticos, casais principalmente, né? Então nós temos ali essa classificação por gênero. E eu trouxe ali umas palavras difíceis, né? Ó, semântica, sintaxe, né? Que seria pelos critérios sintáticos, fonologia, fonológicos, contextuais. Para quem dá aula de português, tira isso de letra, né? Mas daí eu trouxe ali até a definição meio de dicionário, né? A semântica é o sentido das palavras e da interpretação das frases e dos enunciados. Então, é o sentido da palavra e interpretação. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Então, é para dar sentido, para dar coerência, para que a frase ali seja construída de uma forma que tenha ali todo um sentido, né? Fonologia, ramo da linguística que estuda os sistemas de fonemas de que uma língua ou das línguas em geral, de uma língua ou das línguas em geral. Então, a forma como nós pronunciamos as vogais, por exemplo, os sons, né? Cama, comprar, né? Café, olha só como muda, né?
a pronúncia de cada letra. Então, tudo isso ali é utilizado, é baseado para se formar um gênero literário. Mas o que interessa para nós são os próprios gêneros em si. Então, os estudiosos, dentre outras coisas, a origem, como é que a Bíblia foi formada, muitas dessas informações nós temos só agora, na nossa era moderna. Mas, dentre todas essas questões, foi também desenvolvido ali todo um estudo pensando, né, nessa questão do gênero literário, né, para mostrar justamente, né, tantos autores, tantas épocas, um livro escrito ao longo de mais de 1000 anos, é claro que tem muitas diferenças em locais diferentes e por um povo distante de nós, diferente de nós, né, com uma cultura que não tem nada a ver com a nossa. Nós absorvemos, sim, a cultura deles, mas tem muitos aspectos que era próprio deles, né? E muitas coisas ficaram naquela época, né? Não se perpetuaram ao longo da história. Nós temos aqui, por exemplo, um gênero que eu gosto bastante, mas para algumas pessoas é meio chato, porque fala de lei. Então, é o gênero jurídico, legislativo. Mas nós temos ali o principal exemplo desse gênero são os próprios 10 mandamentos. Olha só, os 10 mandamentos estão escritos no livro do Êxodo e também no livro do Deuteronômio. Está repetido. Né? Tem a citação ali, se vocês quiserem depois olhar na Bíblia de vocês, verifiquem só para vocês verem. A estrutura é a mesma, só que foi escrito em época diferente, em lugar diferente, por pessoa diferente, seguindo, claro, uma tradição e tendo por pano de fundo a inspiração de Deus, né? Então, isso torna-se, eu acho isso ainda muito mais bonito, né? Então, assim, há muitas leis, e essas leis estão ali expressas principalmente no livro do Levítico. O livro de Levítico é um livro para sacerdote. Está mostrando ali como é que o sacerdote tinha que agir, como é que era feito o sacrifício, como é que ele iria analisar até a questão da saúde da pessoa, para verificar se aquela mancha que ela tinha no corpo, se era uma lepra ou se não era. Por exemplo, tem uma lei lá que fala assim, olha, o homem que perder o cabelo, ele não está impuro. Então, ele pode ir para o templo, não é uma doença que vai passar para outra pessoa. Ele só está careca mesmo. Tá? Então, é só um exemplo, engraçadinho, mas é desse jeitinho que está escrito lá. Tá? Tem lei, por exemplo, sobre a questão da menstruação, né? Que nesse momento a mulher ali, ela tinha que ficar isolada, só tendo contato com outras mulheres, que o que ela tocasse se tornaria impuro, aonde ela sentasse ficaria impuro. Mas isso, gente, tinha muito a ver com a higiene. Então pensam naquela época, né? Sem tecnologia nenhuma. Então, bem, vocês me entenderam, né? Então, muito daquelas questões do puro e do impuro é relacionado à higiene, né? E é a sabedoria do povo. É claro que tem coisas ali que exageravam, porque eles não tinham todo o conhecimento. Por exemplo, sobre comer animais, né? Eles só comiam o porco, o casco do porco, ele é... Me ajuda, o casco do porco é retinho, né? E o porco, ele não rumina, então não pode comer carne de porco. E tem essa explicação. O boi rumina e tem o casco fendido. Não tem uma fenda no casco do boi? Quem vê lá a pata do boi? Então, se o animal rumina e tem a unha fendida, pode comer. Então, é uma lei do Levítico. Eles erraram com o coelho, viu? Tinha um tipo de coelho lá, não é bem coelho, é uma espécie de coelho. E eles achavam que como ele ficava assim, aquele movimentinho da boquinha assim, ó, que coelhinho faz, mastigando assim, eles achavam que o coelho ruminava. Daí, como ele tem a unha fendida, né, a unha aberta, daí podia comer, só que não rumina. Então, para ver o seguinte, que eles não tinham todo o conhecimento, né, mas o porco, por exemplo, eles não comiam. Até porque também o porco ele se afunda, né, ele vai lá cavucar na lama, come excremento, comia resto de cadáver, né, de cadáveres, então é delicado. Então, tem muito a ver com a higiene.
Nós temos outro gênero que é bem bonito, que é o gênero narrativo. Esse gênero narrativo é dividido em outros gêneros, nós podemos dizer assim. Então, nós temos aqui... Narrativo é você contar uma história, né? Narrar o que aconteceu. Nós temos a epopeia. A epopeia é a narrativa de feitos heróicos, de um herói nacional, de uma pessoa importante para o povo. O próprio Abraão, Gedeão, lá nos Juízes, Davi, Sansão. O Sansão, né? Podemos dizer que é o maior expoente, né? Porque num trecho da Escritura diz que Sansão, ele pegou uma queixada de jumento, né? A cabeça do jumento, né? E com essa arma, ele transformou numa arma, né? Ele usou ela como uma arma, ele matou 1.000 filisteus, mil filisteus de uma única vez. Então, é claro que Sansão era forte, era um grande líder, né? Ele foi um juiz também, ele foi um excelente guerreiro, mas a gente pensar que um ser humano, né, numa guerra, sozinho, conseguir vencer 1.000 pessoas, a gente já começa a imaginar que quiseram ali engrandecer um pouco mais o feito, né? Isso não tira o mérito dele, não tira o mérito, mas é só acrescentaram ali um pouquinho, deram um pouquinho mais de açúcar para a história, vamos dizer assim, né? E uma grande dica, né? Números na Bíblia. Sempre ter especial atenção para números. Né? Números, normalmente, ele tem um significado especial. E numa outra gravação eu já falei sobre isso, né? Nós temos o gênero épico. Então, aparece nas narrativas de pessoas com façanhas militares, né? O próprio Gedeão, que venceu os madianitas com 300 soldados, né? Venceu um exército muito, muito superior. Então, mas é claro também que isso tem a ver com estratégia de guerra, de povo inteligente. Então, um povo menor, se ele tiver as ferramentas adequadas, for mais esperto, ele vence um exército maior. E isso também é por inspiração de Deus, né? Então, lembramos a vida dos israelitas no deserto e a conquista de Canaã. Talvez ali uma grande questão essas questões ali é a tomada por Josué, né? Josué conquistou toda ali a Terra Santa, não foi Moisés, né? Que chegou. Moisés chegou pertinho. Não adentrou a Terra Prometida, né? Foi Josué. Nós temos a tragédia. Então, a tragédia é igual nós conhecemos agora mesmo, né? É coisas ruins que acontecem. É a história da decadência de um indivíduo, do seu pecado, de coisas ruins que ele fez, né? Da fama e honradez ao desastre, à miséria. Então, o próprio Sansão, no final da vida, ele ficou fraco, ele ficou cego, ele se desviou de Deus, né? Mas no final ainda, digamos, no último momento da sua vida, Deus esteve com ele, que deu forças suficientes para que ele conseguisse ali se escorar em duas colunas e derrubar o palácio onde ele estava preso, com os inimigos dentro, né? Saul, Davi, Salomão, a gente fala tanto de Davi com tanta propriedade, de algo tão bonito, mas eles tiveram pecados graves, tão graves como os nossos agora. Para alguns iguais, para alguns, né? Então, para mostrar que para todo pecador existe salvação, existe redenção, existe o caminho para ser seguido. E a gente esquece, né? Eu digo sempre assim, se a gente andasse com o crachá da gente escrito assim, os nossos pecados, a gente não olhava na cara um do outro. Né? Para mostrar que o povo da Bíblia cometeu bastante coisas erradas na sua caminhada, né? Mas é claro, não é o que Deus queria. Tá? Nós temos o romance, olha só que romance, que história bonita, né? Lá também descreve a vida amorosa entre um homem e uma mulher, né? O livro de Esther, podemos dizer que é um romance bonito, né? Ela intercede para o seu povo, junto com seu marido, que é rei. Ruth são só 4 capítulos, pequenininho. E no Cântico dos Cânticos, que é poesia, também tem muito romance. Lá está cheio de romance. Nós temos ali o gênero poético. Jó, o livro de Jó, ele tem uma introdução
e um desfecho. Né? Tem uma parte inicial e a parte final. Mas todo o conteúdo dele é poesia, é poético. Né? Os salmos, nem se fala, né? Salmos é poesia, eram canções, orações. Nós, né, nos direcionando para falar com Deus. Então, dos Cânticos, Eclesiastes, né, Provérbios, também tem um pouco dessa questão de gênero poético. O gênero profético, esse talvez seja sempre, eu acho que é sempre o mais difícil, né? Talvez, assim, por causa que as profecias, elas normalmente têm ensinamento, tem as profecias sobre Jesus, né, as messiânicas, mas também tem as profecias que condenam os povos, né, que mostram muito da realidade histórica do povo naquele momento, né? Então, opa, acabei passando rápido demais. Opa. Aqui, já voltei como é que é aqui. Então, o gênero profético, né? Então, o gênero profético, ele não significa adivinhar. Então, o profeta não é um adivinho, né? O profeta manifesta ao povo a vontade de Deus, com sermões e palavras duras, muitas vezes, com sinais, conselhos, exortações, né? Oráculos. Oráculos ali entendemos não como adivinhação, mas aquilo que Deus quer falar para o seu povo, né? A vontade de Deus para o povo. Nós temos o gênero apocalíptico, que eu já comentei um pouquinho, né? Então, esse gênero, ele é repleto de símbolos. Então, uma linguagem com muitos símbolos. Lá mais adiante, nós vamos ter ali uma aula que vai falar um pouquinho sobre isso. Bem mais adiante. Então, é repleto de visões, de revelações. É uma linguagem que é utilizada quase que de forma codificada, que só quem é daquele contexto consegue entender. Então, quando falamos do Cordeiro, nós já sabemos que é Jesus que é o Cordeiro. Quando nós falamos, às vezes ali, o Cordeiro em volta de 7 castiçais, de 7 candelabros, de 7 velas ali, né? É o Cordeiro em volta no centro das suas igrejas. Então, tem toda uma representação. Esse gênero, ele é bem característico, obviamente, do Apocalipse, mas ele não surgiu depois de Jesus. Esse gênero já existia antes e é muito presente no livro de Daniel, com muitos símbolos, muita linguagem ali, digamos ali, figurada, né? Muitas imagens, e também nos primeiros capítulos de Ezequiel, principalmente. Né? Ezequiel também tem bastante. E nesse gênero literário, percebe-se muito claramente a luta entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, e mostrando claramente que o bem vai prevalecer, né? O bem vence. Então, temos ali muitos símbolos. Então, esses símbolos eram para dificultar o entendimento daquelas pessoas que não faziam parte do contexto. Né? Uma outra pessoa que pegasse aquele texto não iria entender muito bem o que estava acontecendo, né? O que era verdade naquele momento. Nós temos o livro gênero sapiencial, que motiva a reflexão, a sabedoria, muito presente no Eclesiástico, excelente, conselhos para todas as situações da vida, no Eclesiastes, nos Provérbios, né? Nós também, embora Sabedoria, pensar um livro só de sabedoria, não, sabedoria também tem partes do livro de sabedoria que tem gênero histórico, que fala da história do povo de Israel. Então, são ali gêneros que motivam o pensamento, a razão, a reflexão, né? E nos orientam para as situações da vida. Nós até podemos dizer que os evangelhos fazem parte de um gênero literário próprio, porque eles contam a boa nova de Jesus Cristo, contam ali a revelação de Deus, né? É muito mais do que a biografia histórica, né? Mas é todo o ensinamento de Cristo para a comunidade, através de parábolas. Olha só, parábola também é já um outro gênero literário, de narrativas, de cânticos, né? Como o de Maria no Magnificat.
né, de Provérbios, até repetindo ali trechos do Antigo Testamento. Então, os evangelhos estão repletos de outros gêneros literários. As cartas, né, epístola. Então, as epístolas são as cartas. Nós temos 21 cartas na nossa Bíblia. E também ali elas têm um gênero próprio, aconselhando as comunidades, ou algumas delas direcionadas a pessoas em especial, né, com todo o seu conteúdo, alertando, avisando, exortando, passando ensinamentos que nós revivemos para a nossa realidade atual. A genealogia. Quem é filho de quem, pai de quem, né? Já comentei que Crônicas de 1 a 9 é só genealogia. No livro do Êxodo também tem genealogia. Em outros livros do Antigo Testamento também tem genealogia. É um pouco mais cansativo, mas serve para identificar a função, a história, né? É como se fosse a identidade do povo. Então, quem é cantor? Quem é cantor é filho de quem? Filho de um, filho de outro, e assim segue. Quem segue a linha sacerdotal? Então, vem lá de Araão, irmão de Moisés, e vai passando para outro, e chega em Sadoc na época do rei Davi, e vai se seguindo, né? Até chegar em Jesus, né? Que é sacerdote por excelência, como está escrito no livro dos Hebreus. Então, é mais para estabelecer a linhagem do povo, da família, né? Se você fala, pensa bem, depois do exílio, ninguém se conhece direito, né? Você é sacerdote, você é filho de quem? Então, vamos ter que olhar aqui na genealogia para ver se te encontra alguém, né, da sua árvore genealógica que, de fato, comprove que você é sacerdote, que você exerce determinada função, né? Ou que você é originário de uma determinada tribo. Então, a genealogia mostra ali a história do povo, né? Mostra a história do povo e é muito presente ainda nas culturas africanas. Às vezes eles não têm muito material escrito, mas eles vão contando ali toda a tradição, toda ali a origem da sua tribo, né? Através da genealogia. Então, também a genealogia serve para estabelecer a base da sucessão do sacerdote de Araão, irmão de Moisés, bem como a linhagem real de Davi, né? Não chamaram Jesus de filho de Davi, porque Jesus, né, se voltarmos para trás ali na sua genealogia, em algum momento, né, Davi ali esteve também presente na genealogia de Jesus. E claro, temos outros gêneros literários, novelas, contos, ensaios, fábulas. Então, para mostrar que a Bíblia não é um gênero único, tem muitos gêneros contidos, né, nos livros sagrados. E as interpretações, isso também é fundamental. Será que nós conseguimos e devemos interpretar a Bíblia da forma literal, né? Todo ali o seu sentido literalzinho, palavra por palavra, como se fosse uma gramática, como se fosse uma lei de trânsito, por exemplo? Não dá, né? Muitos trechos não dá. É claro que temos ali ensinamentos que são categóricos, né? Não matar, pronto. Só que a gente pode estender essa interpretação, não só para não matar. Ora, não matar é você também dividir seu alimento, é deixar a criança nascer, é promover meios necessários para que seu irmão tenha trabalho, tenha sustento. Então, olha o leque que a gente amplia, né? Então, a questão de interpretação é muito importante, porque senão cada um interpreta a Bíblia do seu jeito e acontece alguns absurdos. A gente começa a ter medo de Deus, né? Começa a achar que Deus é cruel, que Deus é malvado. Então, é muito importante saber as questões de interpretação. Então, Deus fala aos homens à maneira dos homens. Isso está escrito no nosso catecismo. Então, o catecismo, ele alerta que a devida interpretação das intenções dos autores sagrados, né, pertence ali à nossa igreja. Então, nós temos aí um documento
do Concílio Vaticano II, que é citado no Catecismo, no parágrafo 110 do Catecismo, depois alguém quiser pegar, né? Fala que para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu tempo, da sua cultura. Então, veja bem, o local onde a pessoa viveu, as condições como ela viveu, interferem muito da forma como foi escrito. Então, esses gêneros literários em uso na respectiva época, os modos de sentir, de falar, de narrar, correntes naquele tempo, porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos em textos históricos de várias índoles, ou proféticos, né, ou poéticos, ou de outros gêneros de expressão. Então, levar em consideração o contexto é muito importante. Isso nos ajuda, por exemplo, a interpretar bem direitinho as cartas de Paulo. Paulo, quando escreve para cada comunidade, elas estavam vivendo problemas atuais. A gente lê aqueles conselhos tão bonitos lá em Coríntios, né? Tão lindo, todo mundo gosta de Coríntios, eu acho, né? Tem tantos conselhos lindos, é justamente porque aquela comunidade estava enfrentando problemas gravíssimos e Paulo precisou intervir. Né? Isso é importante. É claro, né, como eu disse, é o Espírito Santo que interpreta as Escrituras. Sem essa interpretação divina da Bíblia, né, seria uma letra morta. Então, sem o Espírito Santo, a Bíblia é um livro qualquer. Mas para nós é o livro sagrado, é a palavra de Deus, porque foi toda redigida por inspiração do Espírito Santo, que também nos auxilia nessa interpretação. Né? Então, ou seja, todo e qualquer esforço humano para compreender a Bíblia, ele é válido, claro, mas só é eficaz quando se abre o coração para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que inspirou os autores sagrados, ele também vem nos ensinar a compreender o real sentido das Escrituras. Então, sem a graça de Deus, não adianta nada. Então, nós precisamos ficar atentos a três questões principais. Estar atento ao conteúdo e à unidade da Bíblia como um todo. Toda a história do povo de Israel, ela se converte para chegar no Messias, em Jesus Cristo. Então, a Bíblia precisa ser analisada de uma forma geral, como um todo. Ler a Bíblia dentro da tradição viva da Igreja Católica, então isso é importantíssimo. Ler a Bíblia dentro da nossa tradição. E estar atento à analogia da fé, né? Estar atento à fé. Isso é importantíssimo. Essa questão de analogia é muito mais do que nós fazemos uma comparação entre uma coisa e outra, né? Buscar por semelhança, na verdade, é buscar todo o entendimento para que ela nos auxilie na nossa fé, né? Na nossa fé. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão desses pontos, né? Ficarmos ali atento à unidade do conteúdo da Bíblia, a Bíblia inteira. Então, nós temos ali alguns detalhes, né? Significa que a Bíblia, mesmo tendo 73 livros, ela é uma só, né? É uma só verdade, centralizada em Jesus Cristo. O Antigo Testamento anuncia Jesus Cristo, nos prepara para o Messias, né? Anuncia principalmente as profecias ali no final do livro de Isaías, né? Falam muito sobre o Cordeiro, sobre o servo sofredor, sobre a vinda do Messias. Então, a Bíblia é analisada como um todo, centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Então, ler a Bíblia dentro da tradição, né? A Igreja transmite o que aprendeu dos apóstolos, aquilo que o Espírito Santo inspirou. Então, a Bíblia nasceu da tradição, da pregação oral, dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Porque se nós pensarmos o seguinte, o que Jesus Cristo escreveu na Bíblia? Vocês sabem? É pegadinha, né? Ele não escreveu na Bíblia. Quem escreveu
Foram os apóstolos, foram seus discípulos. Aparece nos evangelhos o momento onde Jesus lê a passagem no livro de Isaías. Então, Jesus está lendo. E tem um outro trecho que aparece Jesus escrevendo no chão, né, na terra, no episódio quando eles trazem ali a mulher pega em adultério, né, que queria apedrejá-la, né? Mas, assim, um ensinamento escrito de Jesus não tem. Por que não tinha? Porque eles já tinham Jesus. Eles já tinham todo o ensinamento, né? A pessoa de Cristo. Eles não precisavam. Eles já eram testemunhas, né? A palavra apóstolo, né? Quer dizer também testemunha. Então, eles já estavam testemunhando tudo aquilo. Precisou ser escrito para chegar até nós, para não se perder no tempo. Então, nesse sentido, ali, a questão de estar atento à analogia da fé, né? Muito mais do que semelhança, né, entre coisas ou fatos distintos, é estar atento às verdades da fé, né? Que tem ligação entre si, ou seja, os diversos mistérios que vemos na Bíblia devem ser lidos de maneira harmônica, uma harmonia. Por exemplo, o mistério da encarnação ilumina o mistério da Eucaristia. Deus que se encarna, que se faz carne, que se faz presente. Depois, na Eucaristia, ele deixa também um pouco de si, né? A presença viva, material, real, né? Na Eucaristia. Então, ele sempre, essa questão da fé, a luz da fé é muito importante. Então, nós temos aqui na Bíblia 2 sentidos básicos, né? O sentido literal é aquilo que está escrito nu e cru. Pronto, é aquilo, pronto. Essa palavra exegese é o estudo aprofundado. Ela estuda ali as características do texto, do contexto, da cultura da época. Então, tem certas coisas que é literal mesmo. É principalmente relacionado aos ensinamentos. Mas o mais importante, que assim eu creio, é o sentido espiritual, aquilo que Deus quer comunicar para nós. E nesse sentido espiritual, nós temos aqui 3 dimensões principais: a alegoria, o sentido moral e o sentido anagógico. Nós vamos ver esses 3. Né? O sentido moral, muito ligado a ensinamentos, aquilo que a forma de conduta. A alegoria, podemos dizer que são trechos que são interpretados à luz do Espírito Santo, que não é um sentido literal. E o anagógico é aquilo que nos leva para Deus, leva para cima. Tá? Vamos seguindo lá. Olha só, o alegórico, então. Ele quer mostrar ali os pensamentos, as ideias, de uma forma figurada. Tá? Nós podemos dizer, por exemplo, que aqui eu trouxe um exemplo da libertação do povo, né? Aqui é um bom exemplo desse sentido alegórico. Então, a alegoria na Bíblia é a partir do fato de Cristo ser o centro das Escrituras. Esse sentido busca o significado dos acontecimentos. Então, muito mais do que a gente levar ao pé da letra, é entender o que significa. Isso é muito mais importante. Então, olha só, quando lemos a libertação do povo de Deus, que estava escravizado no Egito e de caminho rumo à Terra Santa Prometida, né, Terra Prometida, sendo conduzido por Moisés, interpretamos assim: olha, nós somos o povo de Deus, porque nós não podemos repetir aqueles fatos antigos que aconteceram. Aquilo já aconteceu. Então, para a nossa vivência, nós somos o povo de Deus. Já o faraó pode ser entendido como nosso inimigo, né? Podemos até colocá-lo ali como o diabo, o demônio, ou mesmo o pecado, aquilo que nos afasta de Deus, que nos escraviza. Jesus vem para nos libertar, né? Ele nos faz passar das águas do batismo, faz-nos passar pelas águas do batismo para nos libertar do pecado, né? Assim como o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. Então, tem toda uma simbologia. Então, passando pelo batismo, afogamos o mal, afogamos o inimigo. Pois o batismo nos abre, né, o caminho da salvação. E por sermos igreja, caminhamos peregrinos desse mundo, como o povo de Israel caminhou pelo deserto, até chegarmos à Terra Prometida, a Terra Santa. E qual que é a nossa Terra Santa agora? É o céu.
né? Precisamos alcançar a vida eterna. Então, fazendo ali essa interpretação no sentido alegórico, nós fazemos todo um paralelo com a realidade daquele tempo, com o texto sagrado e com a nossa realidade. O sentido moral. O moral tem muito a ver com instrução, com aquilo que é certo, que é errado, com valores, né? Com a preservação da vida, com a preservação do nosso próprio corpo, né? Nos afasta daquilo que é pecado. E naquela época, a moral era diferente da nossa, viu? Podia ter 2 esposas ou mais, hoje não pode, né? A moral é diferente. Então, tem todo ali uma questão diferente, né? Por exemplo, olha só, pegando essa mesma linha do texto, né, de Moisés. Quando Moisés enfrenta o faraó por causa do povo de Deus, ou ainda as dificuldades enfrentadas pelo povo do deserto, é interessante observar que a Bíblia possui um teor moral, mas não é moralista, porque não se resume a valores morais. Ela tem valores morais, só que não é apenas isso. Ela nos direciona para Deus. Ela condena a escravidão. Então, a escravidão é algo moralmente condenável, né? E toda a questão dos 10 mandamentos também nós podemos caracterizar ali como um sentido moral, né? Embora tenha toda ali a sua literalidade, né? Mas também expressa ali essa questão daquilo como nós devemos agir. E o sentido anagógico, que eu acho que é o sentido mais bonito. Até a palavra tem um significado bonito, né? Vem de anagogia, né? De ir para cima, nos remeter para o alto, né? Ir em direção a Deus, a salvação, ao céu. Então, na prática, relaciona os acontecimentos com a nossa salvação, com a vida eterna. Então, de que forma os fatos nos conduzem para a vida eterna, para Deus? Então, olha o exemplo. O povo de Deus que caminha no deserto, rumo à Terra Prometida. A Terra Prometida é o céu. Nós somos a igreja. Caminhamos nesse mundo rumo ao céu, rumo à eternidade. Então, da mesma forma que o povo de Deus caminhou pelo deserto, nós caminhamos, né, por nossa vida, pelo nosso dia a dia, na nossa comunidade, para também chegar na Terra Santa. Para nós vai ser o céu, né? Então, nós temos aqui várias formas de interpretar a Bíblia, vários sentidos, né? Esses sentidos são importantes, que ajudam na nossa interpretação. Temos vários gêneros literários, né? E para concluir esse tema, eu trouxe o seguinte, olha, sobre a interpretação das Escrituras, o catecismo apresenta uma expressão, olha, é bem bonito. A letra ensina o que aconteceu. Então, o que está escrito, né, está ensinando o que aconteceu. O texto, né? A alegoria, aquilo que a gente deve acreditar. A moral, o que a gente deve fazer, que é o certo ou errado, né? E a anagogia, para onde nós devemos caminhar, que é para o céu. Então, é importante ressaltar, né, que cabe aos exegetas, né, os grandes estudiosos, trabalhar de forma harmônica, né, com estas regras, por entender e expor, para entender, né, e expor mais profundamente o sentido da Sagrada Escritura, para que, à mercê desse estudo, né, de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o mistério de guardar e interpretar a palavra de Deus. É do documento Dei Verbo número 12 e também está citado no Catecismo da Igreja. Assim, em resumo, né, quer dizer o seguinte, que por mais que hajam estudiosos, nós não podemos nos aventurar aí, nos jogarmos aí atrás de qualquer corrente. Tem pessoas muito inteligentes que às vezes podem interpretar a Bíblia de uma forma diferente do que a Igreja nos ensina, né? O mal também é muito inteligente, né? Nunca nos esqueçamos, né, que o inimigo de Deus era anjo de luz, né? Eu já brinquei, já falei isso, né? Tudo que eu não tenho coragem de falar, fala que foi o Padre Léo que falou.
Mas o Padre Léo já falou mesmo, viu? O Padre Léo, né? Já falecido. Disse que o inimigo sabe da Bíblia muito melhor que a gente. Ele conhece a palavra tudinho. Tanto é que o próprio inimigo cita a palavra, né? Ali, né? Vai lá tentar Jesus pela palavra, né? Mostrando ali episódios e tudo mais. Então, o inimigo sabe a palavra melhor do que nós. Então, nós precisamos sim, né? Ter esse cuidado de estar em sintonia com o que ensina a nossa igreja para não cairmos em erro, tá bom? Eu sei que às vezes nós, trabalhando dessa fórmula, eu acabo monopolizando a conversa, né? De fato é assim. Mas desse assunto também é mais uma aula expositiva, né? Mais para mostrar essas questões, para que quando a gente lê, por exemplo, lá um salmo, a gente fala, olha que salmo bonito, é uma canção, uma poesia, né? Eu acabei abrindo aqui pertinho do Salmo 50 ou 51, que é muito bonito, que é Davi pedindo perdão a Deus porque cometeu um grande pecado. E esse pecado de Davi está escrito lá no livro de Samuel. Então, olha só que sintonia bonita a Bíblia tem. E nós vamos depois falar sobre isso, né? Só estou mostrando aí um exemplo, né? E a gente lendo cada livro da Bíblia, de fato, vamos descobrindo que o seu conteúdo é diverso. Eu mesmo tenho livros que eu gosto mais do que os outros. O Eclesiastes eu acho fantástico, eu gosto demais. Mas talvez não é o preferido de outras pessoas. É claro, as cartas de Paulo, né, não tem... Ensinamentos de Paulo são fantásticos, de Pedro, de Tiago. Tiago a gente lê Tiago, é um bofetão que a gente leva, um chacoalhão, porque é forte, é contundente. Então tem toda essa questão. O livro do Apocalipse, quem tem medo do Apocalipse? Ou já teve? Eu já tive. Eu também. Nossa, quando eu era garoto, nossa, nunca, Deus me livre, então, por que fizeram aquilo, né? Tinha uns colegas que iam contar a história do Apocalipse, não sei o quê. Eu ia para casa, não conseguia dormir. Era adolescente na igreja, mas porque os colegas também não sabiam muito bem. E tem alguns irmãos que repetem a história, aquelas histórias de medo, né? Mas isso principalmente em outras igrejas. E nós vamos ver que o Apocalipse é o livro da esperança, é um livro lindo, 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 lindo. Claro, cheio de conteúdo, de simbologia, né? Tá cheio ali de mensagens que precisam ser interpretadas, muito mais pelo significado da simbologia em si do que propriamente da mensagem, né? Fala de cores, fala de animais, então a gente tem que tentar interpretar para fazer uma boa leitura, que é um livro muito bonito. Por exemplo, no Apocalipse está escrito, né? Eis que estou à porta e bato. Olha que passagem linda, que é muito repetida, né? Eis que faço novas todas as coisas, e assim segue. Gente, eu sei que, como eu disse, às vezes torna-se um pouco mais... precisamos um pouquinho mais de dedicação. Eu só queria dar uma pinceladinha em outro conteúdo. Podemos seguir mais uns minutinhos? Pode ser, Cida? Então, falar um pouquinho sobre uma questão histórica. O seguinte, olha, nós vamos falar bastante de história também, né? Num primeiro momento, e depois entrarmos ali nos textos sagrados. E por que falar de história? Para entender o contexto do povo. Só para que vocês tenham uma noção, essa imagem que eu estou compartilhando, eu fotografei da Bíblia pastoral. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nas primeiras páginas da sua Bíblia, nas últimas páginas, tem conteúdo importante. Tem conteúdo que vocês podem usar para auxiliar nos estudos. Olha só esse mapa aqui. Ó. Aqui para vocês, aparece isso, eu estou conferindo, né? Aparece eu mexer com o mouse. Essa meia-lua, alguém achou ali, né? Está na Bíblia, né? Essa meia-lua não está na Bíblia, mas eu coloquei aqui para mostrar
da onde saiu Abraão, essa região de Ur, na Caldeia, na Babilônia, né, na terra que hoje é o Iraque, né, lá onde o Papa foi visitar. Ele subiu a Arã, aqui em cima, depois chegou em Canaã, passou um pouquinho para o Egito, né? Mas aqui quase que toda a história do povo da Bíblia, ela é falada nesse território aqui, ó, ela é vivida nesse território. Percebam quantos rios tem aqui, né? Na verdade, rios principais, temos o Eufrates e o Tigre. Então, por ter aqui várias ramificações de cursos de água, a terra é fértil, dá para plantar e o povo se fixa nessa região. A Terra Santa mesmo, aqui que está Jerusalém, é esse pedacinho só aqui, ó, praticamente, ó, aonde está escrito Canaã. É pequenininho, é do tamanho do estado do Sergipe aqui no Brasil. Então, pense no Brasil grandão, né? Aquela Terra Santa, Palestina, é do tamanho de Sergipe, pequenininho, pequenininho. E é claro, o povo aqui passou para o Egito, né? Houve aqui uma época que foram para a Síria, depois para a Babilônia. Aqui em cima, ó, nós temos a cidade de Nínive. Nínive era a capital do reino assírio. Foi lá que o Jonas teve que profetizar. Jonas foi profetizar para os ninivitas. E ele corre e pega o barco para o outro lado. Daí ele tem a surpresa, né, que nós já conhecemos, né? Daí Deus, o império, chegar até lá, vai para lá. Eu estou passando isso para você ver que tem bastante conteúdo. Outra imagem bacana é do Templo de Jerusalém. É um desenho. Depois aqui nós vamos mais adiante. Aqui tem uma imagem do templo, como se fosse uma maquete do templo, né? Mas aqui é uma estrutura como se fosse um mapinha. Então, havia aqui uma fortaleza. O pátio dos gentios, olha só, quem não era judeu não podia entrar na estrutura principal ali, né, do templo, nem nos seus arredores, né? Ficava bem afastado. O pátio das mulheres, as mulheres também ficavam do lado de fora. Olha a escadaria. Quando tinha o filme de Jesus, onde Jesus vai lá expulsar os vendilhões do templo, tem normalmente uma escada formato ali meio de meia-lua que vai subindo, né? A escadaria. Porque o próprio templo em si mesmo era pequeno, não era muito grande. Olha o tal do pináculo do templo. O pináculo do templo era a parte mais alta. Estava ali sobre os muros do templo. Né? Talvez uma pequena torre, ali que Jesus foi levado quando da tentação. Então, olha só, aqui nós temos o altar, estou passando o pátio dos israelitas. Então, quem era israelita podia entrar aqui, homem, né? Entrava aqui. Tinha o pátio dos altares, o altar, né? Perdão, o altar, depois do pátio dos israelitas. Daí tinha o local onde ficavam os sacerdotes. Daí tinha o lugar santo e o Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos, na época de Davi, né, eles deixavam lá, claro, naquela época era uma tenda, não era o templo ainda, né? Eles colocavam a Arca da Aliança. Era um local sagrado, aonde só o sumo sacerdote podia entrar. Zacarias, o pai de João Batista, quando recebe ali a notícia do anjo, ele não entrou no Santo dos Santos. Ele chegou no máximo ali ao lugar santo, ofereceu incenso, né? O Santo do Santo era só o sumo sacerdote. Tanto é que eles amarravam o sumo sacerdote, botavam uma corda na cintura ou no braço, porque se o sumo sacerdote desmaiasse lá dentro, morresse lá dentro, né? Ele era puxado para fora pela corda. Então, é bem interessante. Olha só, aqui, ao mesmo tempo agora com uma visão 3D, né? O pináculo do templo, aqui em cima, a parte mais alta. Olha só, tinham salas ali, como se fosse sala de catequese, né? Para que os meninos pudessem estudar depois dos 12, 13 anos. Olha o pátio das mulheres, olha, era praticamente ali, fora do templo, na verdade. As mulheres ficavam ali antes das escadas, né? Os gentios ficavam fora, os portões, né? Às vezes fala na Bíblia os portões, o forte. O forte é a estrutura de defesa realmente, né? Então, tudo isso tem na nossa Bíblia. E o que eu queria destacar da Bíblia é a questão de datas importantes. Não sei se alguém correu, pegou a Bíblia pastoral, tem todo ali um pequeno resumo
da história do povo da Bíblia, que nós vamos aprofundar depois. Então, e tem ali os anos aproximados, ó. Chegada de Abraão à Terra Santa, né, em Canaã, foi lá por volta de 1850, 1800. Os patriarcas do Egito, 1700. Então, essas informações são importantes para que nós vamos nos situando. O Êxodo, época de Moisés, 1250. Talvez ali pequenos escritos, pequenos trechos escritos, quase nada, difícil. Depois, a conquista e a ocupação da terra de Canaã por Josué. Depois, os patriarcas, seguindo pela ocupação da Terra Santa, nós temos o tempo dos juízes. Temos o tempo dos juízes, depois o período de reis. Então, os juízes é por volta de 1200. O profeta Samuel, já chegando próximo do ano 100, ano 1000. A monarquia começa com Saul, né? 3 reis do Reino Unido, né? Saul, depois Davi. Davi conquista Jerusalém. Jerusalém já existia, chamava Jebu, era a cidade dos jebuseus. Então, foi conquistada. Jerusalém foi conquistada por Davi e seus homens. Não teve a ajuda das tribos. Salomão, um dos filhos de Davi, né, que construiu o templo de Jerusalém, o primeiro templo construído por Salomão, tem toda ali a cronologia. E provavelmente boa parte do Antigo Testamento começou a ser escrito nessa época ali de Salomão, de Davi. Depois da morte de Salomão, o reino é dividido. Então, o filho de Salomão, a dinastia de Davi, fica com o sul, que é Judá. O norte chama Israel, capital Samaria. Então, daquela época já começou aí, já tem um pouco de rivalidade, né, entre um povo e outro aí, em relação à terra, né? O reino foi dividido. Nós temos ali a cronologia dos profetas. Acabe, que é um profeta, né? O rei Acabe, e profeta Elias e Eliseu. Acabe foi o rei que ele se contaminou com Jezebel, né? Jezabel promoveu ali costumes odiosos para Deus, né? Rituais ali contrários àquilo que Deus prega. E Elias foi o profeta daquela época. E Acabe mandou, né, perseguir Elias, e Elias, ele quase morre no deserto. Ele pede para ser levado por Deus, né? E vem um anjo, o alimenta, o fortalece e fala: levanta, né? Que a tua jornada ainda é longa, né? Recupera tuas forças. Então, tem tudo isso. Jeroboão II é um rei do norte. Então, no norte, nós temos os profetas Amós e Oséias. O profeta Miqueias profetizou, por exemplo, no Reino do Sul. Então, tem essa diferença também. Em 722, o Reino do Norte ele é tomado pelos assírios. Então, caiu, o povo foi deportado para a Assíria. Ficou só o Reino do Sul. E no norte, os assírios assentavam a terra com estrangeiros, com costumes diferentes do povo de Israel. Por isso que tem toda essa rivalidade também, né? Ficaram ali, houve ali a queda do reino muitos anos antes do Reino do Sul. Então, o norte ficaram ali as pessoas de pouca expressão na sociedade, pessoas pobres, camponeses, mas foram colonizadas por gente estrangeira, de outros costumes, né, que não cultuavam o verdadeiro Deus. Por isso, essa rivalidade. Isso está escrito, por exemplo, no final do 2º livro de Reis. Então, tudo isso está escrito na Bíblia. Seguindo para uma outra imagem, né? A continuação do Reino do Sul. Então, o Sul continuou por um período. Nós tivemos ali Ezequias como rei, temos ali a atividade profética de Isaías. Então, Isaías é um profeta do Sul. Nós temos esse 622 é muito bonito, porque o rei Josias encontra o livro da lei no templo. Esse livro da lei é o Deuteronômio.
não do jeitinho como nós temos ele hoje, mas assim, praticamente o miolo do Deuteronômio. Então, é um momento muito bonito, porque houve uma reforma principal na forma como cultuar Deus, reforma do culto. E eles encontraram um livro do Deuteronômio que provavelmente deveria ter sido escrito no Reino do Norte. O Reino do Norte foi destruído. Esse livro ficou guardado, escondido por muito tempo e foi localizado no ano 622. Então, é muito bonito. Nós temos ali o profeta Abacuque, o rei Joaquim. Em 597, Nabucodonosor já vem, invade a Babilônia, ou invade o reino do sul e leva já alguns exilados. Leva sempre reis, lideranças, pessoas importantes. Depois, nesse momento aí, aonde do exílio, nós temos a atividade profética de Ezequiel que vai profetizar para o povo deportado. Ele fica com o povo lá que foi levado para a Babilônia. E Jeremias fica com o povo que foi deixado na terra. Tanto é que Jeremias foi sequestrado, levado para o Egito, né, escondido, para que ele ficasse ali com o povo que ficou na terra. Mas um sinal de que Deus, né, não abandona o seu povo, né? Ele deixou ali, né, os seus profetas. 587, 586, às vezes tem duas datas aqui, porque os historiadores divergem na data exata, né? Daí sim, houve ali a grande destruição mesmo, né? O exílio definitivo. Então demorou ali um período, Nabucodonosor voltou, né, praticamente 10 anos entre um ataque e outro, e nesse aqui devastou tudo, destruiu o templo, destruiu a cidade e levou as pessoas importantes para a Babilônia. Pessoas pobres ficaram na terra. E o exílio durou até 538. Por quê? Porque os babilônicos, o povo babilônico, eles foram conquistados pelos persas, né? E os persas, depois, eles libertaram o povo. Falaram, olha, gente, já estão muito tempo aqui nessa terra, voltem para a casa de vocês. E esse povo demorou a voltar, não toda uma vez só. Então, teve um documento chamado Edito de Ciro, que era o rei Ciro, que falou, o povo de Israel, volta para casa. Por quê? Porque eles estavam incomodando, sabia? Manda para casa porque era tomando o emprego do povo deles. Porque muitos desses que foram exilados se deram bem, cresceram, prosperaram, constituíram riquezas. E muitos desses não queriam voltar. Poxa, eu já sou rico aqui, vou voltar para uma terra que eu nem conheci. Como demorou praticamente ali do primeiro exílio, né, primeiro ataque até o final do exílio, demorou bastante tempo, mais de 40 anos. Então, aqueles exilados já tinham praticamente, quase, podemos dizer que estavam todos, já tinham morrido. Era uma nova geração. Então, por isso que o retorno demorou para acontecer. E a história desse retorno é contada no livro de Esdras e Neemias. Então, nós vamos chegar lá também. Eles retornam para a terra e dão início à reconstrução do templo, com dificuldades. Né? Aparecem ali os profetas Ageu, Zacarias, né? A missão de Esdras e Neemias. Né? Esdras que vem como escriba e sacerdote, vem cuidar do culto. Neemias, ele vem administrar, ele é nominado como governador, né, pela corte dos persas, ele era copeiro, então tinha um cargo importante. Depois disso, nós chegamos na época helenística, que é a de Alexandre o Grande. Helenismo, essa cultura que tudo que envolve ele relacionado à cultura grega. Então, Alexandre o Grande torna-se o grande personagem do mundo naquela época, né? Do mundo ocidental, muito embora ele também tenha chegado até, as suas conquistas chegaram até a Índia. E justamente nessa época do helenismo, da cultura grega, lembra, né? Aristóteles, os grandes filósofos, a matemática, a filosofia. Então, teve assim, nesse ponto cultural, teve grande astronomia, teve grande desenvolvimento. E nesse período é que a Bíblia, né, o Antigo Testamento,
do hebraico aramaico é traduzido para o grego, porque muitas dessas pessoas, né, já não falavam mais a língua da terra, né, já tinham perdido o próprio idioma. Então, em Alexandria, no Egito, 70 sábios, né, uma tradição que diz que 70 sábios promovem a tradução da Bíblia do Antigo Testamento, né, para o grego. Então, olha quanta informação. E aqui, então, depois de Alexandre, quando Alexandre o Grande morre, o seu reino é dividido. Então, essa questão histórica aqui, nós vamos verificar com mais detalhes adiante, mas só para verificar, olha. Então, a Judéia está sob o domínio dos Seleucidas, mas antes desse tal de Seleucidas, eles estavam sob o domínio dos Lágidas, que está aqui, ó. Lágidas ou Ptolomeus. Era o povo, era a dinastia que se concentrou no Egito. Então, Alexandre o Grande, né? Ele morreu, não deixou herdeiros, dividiu as suas conquistas entre os seus generais. Os seus generais começaram a lutar, a se degladiar, né? Passou muitos anos, vai se passando, né? Um morre, outro assume o poder, mas para nós o que importa realmente são duas dinastias. Essa do Egito, que é chamada de Ptolomeu ou Lágidas, que dominou a Palestina nessa época, e depois a dinastia dos Seleucidas, que é na Síria, né? Então, lembre que o Reino do Norte foi dominado pelos assírios, é um outro povo, tem A na frente, e agora é da Síria, e são Seleucidas. E esse povo dos Seleucidas foi muito cruel, né? Eles queriam, a todo custo, impor a religião, né? As tradições helenísticas, aquilo da cultura grega. Teve um rei deles que foi muito cruel, o Antíoco IV Epifânio, ou Epifanes, duas formas de traduzir o seu nome. Ele dedicou o templo de Jerusalém a Zeus, imagina só, né? Isso causou grande revolta entre o povo. Ele proibia que tivesse qualquer trecho da Sagrada Escritura. Quem tivesse qualquer papelzinho, pergaminho, né, um papiro, ou mesmo ali um rolo de um livro da Sagrada Escritura em casa ou no templo, se ele se encontrasse, era condenado à morte. Então, tem uma perseguição religiosa muito forte, muito forte. Né? Tem outros historiadores que dizem que esse rei entrou a cavalo no templo. Então, assim, desprezando realmente, né? Entrar dentro do templo, lá no Santo dos Santos, onde só o sacerdote podia entrar com um cavalo, é um desprezo muito grande. Queria proibir o sábado, que era dedicado a Deus. Queria proibir a circuncisão, que era um sinal da aliança de Deus para com o homem. É claro que a circuncisão estava muito mais relacionada também à questão de higiene, mas nesse momento da história era um sinal da aliança de Deus, aonde o homem marcava na sua própria carne, né, que era consagrado a Deus. Então surgiu toda uma revolta liderada pelo sacerdote Matatias e os seus 5 filhos. O maior deles, o mais importante, foi o tal do Judas Macabeu. Macabeu porque ele usava um martelinho, uma espécie de martelo, né, uma machadinha, era uma arma que chamava Macaba. Daí eles lutavam com essa arma, daí ficaram conhecidos como Macabeus. E eles conseguiram expulsar ali o povo seleucida. Teve muita morte, muita guerra, né? Eles tiveram que lutar no sábado, porque os inimigos sabiam, olha, vamos guerrear com eles no sábado, que no sábado é para Deus, eles não vão reagir. Então eles tiveram que falar, olha, se for para defender nossa própria vida, nós temos que lutar no sábado também. Então eles conseguiram retomar o templo, retomar essa conquista da terra, mas foi com a ajuda dos romanos, não foi sozinho. Eles tiveram a ajuda dos romanos e, na verdade, depois, tanto é que a Judéia deixou de ser uma província dos Seleucidas e se tornou uma província romana. Só que os romanos, embora também massacrassem o povo,
com impostos, com desprezo pela vida do ser humano, né? Eles permitiam o culto, permitiam que o povo tivesse ali a sua religião. Então, para o povo foi muito importante. Eles só exigiam o seguinte: olha, tudo bem, vocês não querem adorar o imperador como um deus, não tem problema, tá? Mas vocês têm que fazer pelo menos um sacrifício ao imperador, em honra ao imperador. Então, façam um sacrifício para o seu Deus, mas em homenagem ao imperador, pedindo para, né, intercessão pelo imperador. E claro que colocaram impostos e tudo mais, mas permitiu a religião naquele tempo. Então, ali sim que o sacerdócio foi tomando uma grande força, porque eles já não tinham mais juízes, não tinham reis. Quem que administrava, quem que era a autoridade daquele povo? Os sacerdotes. Né? Eles tinham ali o sinédrio, que era reunido com 71 sacerdotes, tendo ali o sumo sacerdote como principal, né, responsável. Então, eles foram se sucedendo nesse sacerdócio e formaram uma nova dinastia, que a história chama de dinastia dos Asmoneus, que governaram a Judéia por alguns anos, né? E tiveram ali essa liberdade de culto, E com a retomada do tempo, também, eles começaram a conquistar ali mais território, ampliou-se a terra. E na época romana, que é a partir do ano 63 a.C., né, a Roma é um grande império. Ela também chega à Palestina, né? E coloca como governador da Judéia, né, Herodes o Grande, o que perseguiu Jesus menino, né, que José teve que pegar Maria, né, lá na sua montaria e fugir para o Egito, né? Então é dessa época ali. Herodes, o ponto positivo é que ele promoveu ali uma restauração do templo, né? O templo foi restaurado mesmo, assim, a questão estrutural, de reforma, né, de pedreiro mesmo, né, nessa situação ali, né, de você ali ampliar, restaurar, deixar bonito o templo. E por volta do ano 6 ou 7 antes de Cristo, nasceu Jesus. Então, olha quantas informações, né? Quantas informações. O que está aqui em azul e vermelho é o que foi acrescentando, mas a Bíblia mesmo nos traz muita informação. Vocês perceberam que diz que Jesus nasceu antes de Cristo? Lógico, é uma pegadinha, né? Sabia ou não? É claro, em tese, Jesus nasceu no ano 0. Né? Você sabe disso, não? Por que os historiadores hoje revelam que Jesus teria nascido provavelmente 6 ou 7 anos antes do ano 0? Pelo seguinte, olha só, o nosso calendário, claro, os egípcios tinham calendário, os hebreus tinham calendário, com alguma semelhança com as estruturas que nós temos agora, mas não era preciso. Então, foi dada a incumbência para São Gregório, né? Ele formular um calendário. Tanto é que o calendário que nós chamamos que é o nosso calendário atual é o calendário gregoriano. Os judeus têm um calendário próprio, os chineses têm um calendário próprio. Então, o nosso calendário gregoriano é lá por volta do século 13, por ali. Então, que começou a valer esse calendário ali. E o seguinte, eles não levaram em conta o ano bissexto. Então, realmente, eles já conseguiram perceber que o ciclo da Lua e tal, das estações, viam 365 dias. Mas eles não sabiam que a cada 4 anos, né, ou a cada ano, acrescentava-se mais ou menos 6 horas ao calendário. Então, acrescenta-se 6 horas por ano, e daí, a cada 4 anos, nós precisamos aumentar um dia
para o nosso calendário, para não ter essa defasagem. Então, justamente por nós pegarmos ali essa questão de 6 horas por ano, ao longo de mais de 2.000 anos, é que chegou à conclusão que o calendário, né, ali de Gregório, não tinha observado essa questão e, por isso, deu uma diferença de alguns anos. Compreendido? A André está com cara apreensiva, tem mais gente com cara apreensiva. Mas veja só, olha, então vamos pensar o seguinte, se nós tivéssemos um calendário nosso atual agora, sem considerar fevereiro com 29 dias, a cada 4 anos, nós estamos devendo um dia, não é verdade? Ó, a cada 4 anos deve um dia. E no final de milênios? Né? No final de séculos? Então, dá ali 6, 7 anos. Então, como eles, quando promulgaram o calendário, fizeram o calendário, eles não sabiam disso, não perceberam isso, acabou dando essa diferencinha. Tá? Essa diferença. Porque, na verdade, né, a questão das datas e anos, nós só sabemos, mais ou menos, porque tem ali uma referência a personagens históricos, né? Então, sabe que um personagem histórico sucedeu um ao outro. Agora, com a modernidade, eles acham ali um objeto antigo, falam, olha, essa moeda tem a cara do imperador. Daí eles vão fazer lá um teste do carbono 14, eles sabem dar a precisão com quantos anos tem essa moeda, né? Com quantos anos tem lá um objeto. Isso a gente só sabe agora, com a modernidade. Então, eles não tinham ali uma ideia precisa, né? Muito próxima, realmente, do que é tempo verdadeiro, né? Mas é claro, Jesus viveu 33 anos, né? Então, essa questão ali de ter nascido ali, uns falam que foi no ano 4, no ano 5, né? É mais por causa que a questão do calendário mesmo, que se Gregório tivesse observado ali que tinha que acrescentar 6 horas por cada ano, ia dar certinho, né? Daí teve que consertar depois, vamos dizer assim. Tá bom? Concluímos por hoje, né? Avançamos bastante. Eu espero e estou ansioso, talvez dia 8, nós não teremos aula semana que vem, que é Semana Santa, mas na próxima quinta-feira nós retornamos daqui 15 dias e eu estou muito ansioso, né? Tomara que nós tenhamos a possibilidade de nos encontrarmos presencialmente, né? Pessoalmente. Mas se isso não for possível, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né? Que bom que nós temos esses recursos. Tá certo? Eu não sei se a professora Nietzsche quer deixar mais uma mensagem. Professor, é o Eduardo. A Nietzsche, ela não está mais acompanhando aqui, que ela teve que fazer alguma coisa. Ela vai fazer uma live agora de noite, né? Em parceria com uma mulher ali. Aí, mas só reforçando o que o professor falou, que na semana que vem não vai ter aula porque é Semana Santa, né? E se Deus quiser, daqui 15 dias também, não nessa semana, na próxima semana, na outra, a gente vai estar com a aula presencial daí. Não, perfeito, tá certo. Então, assim, ó, eu queria, como a gente tem enquanto a gente está longe, vamos fazer um compromisso. Tem muita gente que está com a imagem desligada, não estou acompanhando. Eu estou vendo, o Ivanildo está com alguém na tela. Estou vendo ali, ó. É a esposa? Ó, quem está junto é a Laila e o José. Estou vendo que estão em 2. Quem mais está em 2 aí, hein? Se alguém quiser se revelar, né? Ó, quem está em 2, eu ia pedir para dar um abraço aí, em nome de todos nós, né? A Silvia está com alguém, está com a filha, né? Então, ó, isso, ó. Ó, que coisa mais linda. Nós temos um abraço de casal, de pai e filha. A Silvia é a filha que está junto? Podia dar um abraço também, ó, de mãe e filha, né? Nós temos ali as famílias representadas. Quem chegar em casa, né, depois que às vezes tá acanhadinho também, chega em casa e dá um abraço em alguém, né? Eu acho que vocês estão em casa, né? A Andréia que abraçou também, ó, vi que ela abraçou, né? Então, para a gente fazer uma fofa aí, né? Já que a gente não pode se cumprimentar, né? Então, que vocês aí, ó, a Iraci abriu com a família, que bacana.
tá, os filhos. Então, lá no encontro de noivos, a gente fala que os noivos estão se afofando, né? Que é o abraço, né? Então, depois vocês escolhem alguém para se afofar, quem não se afofou ainda, tá bom? Para encerrar a noite. Quem leu Gênesis de 1 a 11? Que bom, nós vamos tratar daqueles assuntos. Quem não leu ainda dá tempo. E como leitura, eu queria sugerir o livro de Ruth. São só 4 capítulos. Quem faz a leitura do Evangelho, quem está lendo o Novo Testamento, continua, tá? Tanto é o seguinte, se você ler no Novo Testamento um capítulo por dia, a partir de hoje ou amanhã, em dezembro, você vai ter lido o Novo Testamento inteirinho. Com menos de 9 meses, dá para ler o Novo Testamento inteiro, um capítulo por dia. É facinho, 5 minutos. Mas leia um livro de Ruth, que faz parte do nosso conteúdo, que ali vai contar um pouquinho da história, do retorno do povo à Terra Santa, vai ter muito de piedade, do cuidado da nora com a sogra, né? E vai também ter questões legislativas. Vai ter uma lei importante lá que nós vamos tratar dela também adiante, tá? Mas eu vou deixar como surpresa, tá bom? Então é isso, gente. Nós podemos encerrar. Amanhã estará disponível para quem não pôde acompanhar, tá certo? Um grande abraço a todos. Se quiser abrir o microfone para dar tchauzinho, tá certo? Eu acho que daí o Eduardo ele vai encerrar para nós, né, Eduardo? Isso. Daí, assim que o professor encerrar, eu já encerro aqui, que tá gravando, né? Daí amanhã a gente sobe a aula pro pessoal. Então, tá joia, gente. A partir de agora é só tchauzinho, viu? Tchau, até a próxima. Tchau. Podem Tchau. se tiverem, tá? Obrigada. Um abraço para vocês. Obrigada, foi excelente. Tchau. Até logo. Tchau. Não Tchau. percam as próximas, hein? Muita história nas próximas.